A Casa Virtual Luz Espírita apresenta o programa Gotas da Doutrina Espírita, um momento de reflexão para que possamos aprender e colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, sob a coordenação de Cristiane Campos. Amigos de caminhada, no programa de hoje, Gotas da Doutrina Espírita, professor Joel traz o seguinte tema: evolução dos conceitos espíritas e de suas ciências. Vamos ouvi-lo? Independente das análises que possamos fazer com relação ao passado e com relação ao presente, é preciso que digamos que a doutrina espírita, através de todas as mensagens acontecidas através das manifestações mediúnicas dos espíritos de verdade, eles transmitem sempre, em nome de Jesus, que Deus nos ama a todos, independente de sermos maus ou bons. Maus quando não sabemos fazer uso do nosso livre-arbítrio e infelicitamos aos nossos semelhantes. Isto não deixa de ser uma forma de transgressão contra as diversas leis divinas, das quais também teremos a oportunidade de falar. E neste nosso desamor em nossas atitudes, em termos de relações humanas, temos as almas imperfeitas, as quais, pode-se dizer, estão constituindo num número assombroso as regiões umbralinas na outra dimensão, envolvendo, pode-se dizer, quase que a Terra inteira. Basta que analisemos os fatos, basta que vejamos nos noticiosos. Perceberemos que, pela atitude humana, embora Deus ame a todos nós, nos perdoe sempre, precisa nos ensejar a oportunidade de conseguirmos nos autotransformar, eliminando de nós os núcleos que são os registros de nossas maldades e que configuram-se pelas nossas inclinações. Em isto acontecendo, percebam, é a razão de ser que justifica muitas vezes os caminhos dolorosos pelos quais amorosamente a inteligência suprema nos enseja a oportunidade para que possamos nos autotransformar. Acontece que nesta autotransformação, muitas vezes emerge-se dos núcleos potenciais negativos, malévolos, em nós existente, usando os dizeres, é claro, de Jorge Andréas. E estes núcleos deletérios, doentios, eles extravasam energias, muitas vezes prejudiciais, e que se configuram como registros de patogenia no nosso corpo físico. Percebam, pois, meus irmãos, é um processo amoroso e, embasados nos ensinamentos de Jesus, protagonizarmos a nossa autotransformação, para assim num dia atingirmos aquele grau de pureza e perfeição. Deus nos criou para que possamos ser num dia seus co-criadores. Feito estes dizeres, é necessário que entendamos. Nós estamos num grau evolutivo onde, nesta altura dos acontecimentos, percebemos pela conduta humana, pelos seres humanos que fazem parte da nossa sociedade, no nosso cotidiano, eles estão realizando algo que na doutrina espírita significa semeadura livre e colheita obrigatória. Todos aqueles que de alguma forma ensejam situações de sofrimento, dor e até mesmo doenças e mortes prematuras, estes irão responder pelos seus atos, porque tudo neles vai ficar registrado, e num dia eles irão ter a oportunidade de curar dentro da eternidade a sua alma doente. Existem entidades espirituais reencarnadas que já atingiram um alto grau de evolução. E estas entidades, então, já estão praticamente evoluídas. E são aquelas que são usadas na época atual
em todas as crenças religiosas, meus irmãos, vejam bem, nós não estamos aqui discriminando as crenças religiosas, mas na condição de adeptos da doutrina do Consolador prometido, que não tem o caráter de religião, mas sim cria em nós a religiosidade, nós estamos apenas dizendo que as forças do bem estão também orientando a multiplicidade das crenças as quais almejam também trazer a sua contribuição para o processo evolutivo das almas que vivem aquelas crenças e aqueles ensinamentos. Percebam bem, este é o caráter da revelação espírita. Nós não temos nada contra as crenças religiosas se elas são construtivas, mas nós estamos, nesta época, pregando estas verdades para que todos vocês possam entender. Na doutrina do Consolador prometido, ela é, como disse, o elo de união entre todas as crenças. Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós ainda não chegamos no ponto, mas dia chegará em que nós iremos, com certeza, identificar as características, até mesmo de maneira concreta, dos eflúvios que brotam dos seres, especialmente daqueles seres que se reúnem em nome de Deus e em nome de Jesus. E aí iremos perceber o significado entre as regiões umbralinas, o mundo das trevas, onde impera a prática do mal, e o mundo luminoso, o mundo de luz, constituído pelas entidades espirituais que dedicam-se exclusivamente a imitar os caminhos que foram propostos pelo nosso Divino Mestre Jesus, inclusive, meus irmãos, no campo das fenomenologias. É preciso que utilizemos os recursos que a ciência nos proporciona. Senão não teríamos como. O que seria de nós para compreendermos aquilo que alegoricamente em textos bíblicos no livro do Gênesis se acham descritos? Na verdade, era uma linguagem simbólica. Nós precisávamos progredir, e é através da geologia que compreendemos. Estamos libertos da crença inicial da criação da Terra. Estamos libertos porque hoje nós temos ciências que nos informam, e a arqueologia nos fornece todos os meios para que possamos entender que nos registros da Terra existe a teoria concretizada pelas percepções e achados arqueológicos, que não significa um dia da criação, mas significa um dia de Deus, onde milhões de anos foram necessários para que a Terra fosse feita, até posso dizer bilhões de anos, e a Terra ainda encontra-se em processo de transformação. Percebam, esta é a utilidade da ciência. Percebam, nós estamos sim percorrendo dentro dos parâmetros, não só evangélicos, mas também científicos, para conseguirmos a nossa libertação do miraculoso. E assim nós vamos passo a passo, pelo estudo, pelo conhecimento da verdade, obtendo a nossa libertação dos dogmas que nos levam ao mistério e ao milagre, porque para o espírita, entenda, é a relatividade evolutiva do homem muito restrita que leva ele a acreditar em milagres. Nós não acreditamos em milagres, apenas somos limitados para entendermos ainda todas as manifestações de Deus e do Divino Mestre Jesus. O programa Gotas da Doutrina Espírita foi uma produção da Casa Virtual Luz Espírita e sua equipe. Acesse www.cavile.com.br.